Às 15h30 do dia 20 de janeiro de 1996, em Varginha, Minas Gerais, 3 jovens olham para baixo e veem algo agachado contra um muro. A criatura as encara de volta com 2 olhos como esferas vermelhas. Elas fogem. O que as 3 jovens relataram naquela tarde colocaria Varginha no mapa de investigações sobre fenômenos não identificados no mundo inteiro. Uma cidade de 100 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Uma tarde de sábado comum, até não ser mais. Uma semana antes, em 13 de janeiro, o piloto de ultraleve Carlos de Souza relatou ter avistado um objeto em forma de charuto em dificuldades, próximo à fazenda Maioline. Segundo seu relato, havia resíduos espalhados pelo solo e a grama estava queimada num raio de 40 metros. O cheiro era de amônia. Carlos de Souza coletou um fragmento do material encontrado no local. Segundo seu relato, o fragmento se amassava na mão, mas retornava à forma original quando jogado ao chão. Ele não sabia ainda que era apenas o começo. 7 dias depois, Liliane e Valquíria Silva e sua amiga Kátia Xavier caminhavam pelo bairro Jardim Andere, na rua Doutor Benevito Braz Vieira. As 3 tinham entre 14 e 22 anos. O que relataram ver agachado contra o muro do terreno baldio nunca foi explicado de forma definitiva. As 3 descreveram um ser bípede de cabeça grande e desproporcional. A pele tinha manchas semelhantes a veias visíveis. No crânio, 3 protuberâncias. Os olhos, relataram, eram 2 esferas vermelhas. As jovens correram até em casa, mal conseguindo articular o que tinham visto. Às 16h10, Luísa Helena de Silva, mãe de Liliane e Valquíria, voltou ao local para verificar a história das filhas. Ela relatou ter encontrado pegadas com 3 dedos longos na lateral do muro. E sentiu o mesmo cheiro, amônia. O mesmo cheiro descrito por Carlos de Souza 7 dias antes, a quilômetros dali. 3 mulheres, um relato idêntico. Uma mãe que foi verificar e voltou perturbada. Um piloto que encontrou o mesmo cheiro dias antes, a quilômetros dali. E nas semanas seguintes, uma mobilização militar que o Exército Brasileiro até hoje nega ter ocorrido. O que estava agachado contra aquele muro em Varginha? Às 18 horas do dia 20 de janeiro de 1996, uma tempestade de granizo atingiu Varginha. O sistema elétrico da cidade entrou em colapso. Testemunhas relataram blackout generalizado e árvores derrubadas nas ruas. Às 20 horas, 2 horas depois da tempestade, Marco Eli Xerezi entrou em ação. Xerezi era soldado da inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, 23 anos. Segundo relatos colhidos por investigadores, ele teria capturado uma segunda criatura naquela noite. Xerezi levou o que havia capturado a um pronto-socorro comum da cidade. O relatório dos investigadores indica que médicos e funcionários do estabelecimento se recusaram a receber o que lhes foi apresentado. O episódio não consta em registros hospitalares oficiais. Enquanto isso, o jornalista Niei Nadeia tentava cobrir os eventos. Soldados o impediram de se aproximar das áreas isoladas. A justificativa apresentada, segundo Nadeia, foi direta: assunto de segurança nacional. Nadeia foi até um hospital da cidade em busca de informações. Lá, segundo seu próprio relato, ouviu pessoas correndo por uma área de mata. As vozes gritavam: circundem-no e é liso. Ninguém lhe deu explicações. Nadeia continuou fazendo perguntas. Um funcionário o advertiu com precisão. Se insistisse, seria preso. O jornalista interrompeu a apuração naquela noite. Anos depois, relatou o episódio publicamente. Testemunhas relataram que o Exército Brasileiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para isolar áreas e realizar capturas naquela noite. Viaturas militares foram avistadas em movimento pelas ruas de Varginha. As autoridades negariam qualquer operação atípica. Os ufólogos Vitório Pacassini e o Birajara Rodrigues começaram a circular pela cidade nos dias seguintes. Ao longo da investigação, colheram depoimentos de dezenas de pessoas, militares do Exército, policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros, motoristas de viaturas e agentes administrativos.
Nenhum dos depoentes, segundo o inquérito policial militar instaurado em 1997, confirmou a existência de operação destinada à captura de criatura não humana. Os depoimentos e os horários de serviço registrados nos autos mostravam, segundo o documento, incompatibilidade com os relatos ufológicos. Luísa Helena de Silva relatou uma visita inesperada à sua casa. 4 homens, segundo ela, ofereceram dinheiro à família. A condição era que fossem à televisão e dissessem ter visto um animal ou uma pessoa doente, e não a criatura que as filhas descreveram. A família Silva recusou a oferta, segundo Luísa Helena. O episódio dos Homens de Preto nunca foi formalmente investigado pelas autoridades. Pacassini e Rodrigues documentaram o relato em seus trabalhos publicados. Em fevereiro de 1996, Marco Eli Xerezi morreu. O laudo do Instituto Médico Legal de Minas Gerais apontou septicemia por Staphylococcus aureus, insuficiência respiratória aguda e choque bacteriano. O médico legista Armando Furtado afirmou ter realizado a autópsia. Xerezi tinha 23 anos. O laudo oficial do Instituto Médico Legal de Minas Gerais apontou septicemia por Staphylococcus aureus, insuficiência respiratória aguda e choque bacteriano. O médico legista Armando Furtado realizou a autópsia. Os ufólogos questionaram o laudo. Alegaram que Xerezi havia manuseado a criatura sem equipamento de proteção e foi infectado por um micro-organismo desconhecido. O ex-comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, Maurício Antônio Santos, deu outra versão. Afirmou que Xerezi morreu de infecção hospitalar contraída após cirurgia para uma condição pré-existente. 2 versões para a mesma morte. Nenhuma foi refutada com evidência pública definitiva. A causa real permanece contestada até hoje. Em maio de 1996, o comandante da Escola de Sargentos das Armas determinou a abertura de uma sindicância. A responsabilidade pela condução foi entregue ao coronel René Jairo Fagundes. A sindicância concluiu que o deslocamento de viaturas militares em Varginha foi manutenção em concessionária nos dias 25 e 26 de janeiro, não nos dias 22, 23 e 24, as datas dos eventos relatados pelas testemunhas. Pacassini e Rodrigues coletaram depoimentos de dezenas de testemunhas, militares, policiais, bombeiros, motoristas de viaturas, agentes administrativos. O volume de relatos era incomum para um caso de confusão ordinária. Em 1997, foi instaurado o Inquérito Policial Militar de número 18/97. Os autos resultaram em 600 páginas. Estão sob guarda do Superior Tribunal Militar. O IPM registrou horários de serviço, escalas, itinerários e saídas de viaturas. Nenhuma das testemunhas militares ouvidas confirmou operação especial. Todos negaram missão sigilosa ou ordem superior relacionada ao episódio. Os ufólogos apontaram uma contradição central. O inquérito demonstrou incompatibilidade temporal entre os relatos ufológicos e as atividades militares registradas. Para os investigadores, isso não elimina a operação, apenas documenta a versão oficial. Em 2010, uma investigação conduzida pela Polícia Militar chegou a uma conclusão diferente sobre as 3 jovens. Identificou um homem conhecido como Mudinho, Luiz Antônio de Paula, como a criatura avistada. Segundo essa investigação, Luiz Antônio de Paula tinha deficiência mental, estava sujo pela chuva e agachado contra um muro. Suas características físicas correspondiam, segundo a PM, à descrição feita pelas jovens. 2 investigações oficiais, uma ufológica com 600 páginas de inquérito e versões que não se reconciliam. O caso Varginha deixou de ser local em 1996. Em janeiro de 2026, testemunhas brasileiras depuseram em Washington e 6 delas tiveram vistos negados para entrar nos Estados Unidos. O programa Fantástico foi o primeiro a transmitir os relatos das 3 jovens de Varginha para o Brasil inteiro.
Em semanas, o caso cruzou fronteiras. O Wall Street Journal publicou um artigo sobre o incidente. Uma cidade de 100 mil habitantes no sul de Minas Gerais havia se tornado notícia internacional. A explosão midiática transformou Varginha. A cidade passou a ser chamada de Roswell brasileira. Monumentos ao ET foram erguidos. O turismo ufológico cresceu. O caso virou produto cultural. Livros, documentários, atrações de rua. Em 1996, os ufólogos Vittorio Paccassini e Max Portes publicaram Incidente em Varginha. Em 2001, o Birajara Rodrigues publicou O Caso Varginha. 2 obras, dezenas de depoimentos coletados, centenas de páginas que o IPM número 18/97 contradiz diretamente. Em janeiro de 2026, uma coletiva de imprensa em Washington trouxe novas testemunhas, pessoas que afirmavam ter conhecimento direto dos eventos de janeiro de 1996 em Varginha. Ao menos 6 testemunhas brasileiras tiveram seus vistos negados para viajar aos Estados Unidos. Seus depoimentos foram gravados no Brasil. O coronel aposentado Fred Clausen fez uma afirmação grave na coletiva. Segundo Clausen, em janeiro de 1996, um avião de carga norte-americano decolou secretamente em direção ao Brasil, sem autorização das autoridades brasileiras. O avião teria carregado o que ele descreveu como carga incomum. O destino final, disse Clausen, permanece desconhecido. Clausen estimou que entre 30 e 40 americanos teriam conhecimento da missão. Nenhum deles compareceu à coletiva. Nenhum documento foi apresentado publicamente para corroborar a afirmação. A Força Aérea dos Estados Unidos não comentou. A alegação de Clausen não foi verificada de forma independente, mas ela levanta uma questão que as autoridades brasileiras nunca responderam diretamente. Se um avião estrangeiro não autorizado entrou no espaço aéreo brasileiro e saiu com uma carga classificada, quem sabia? E quem decidiu não dizer nada? A questão fundamental permanece. Se nada aconteceu em Varginha em janeiro de 1996, por que o esforço contínuo de negação? Por que um inquérito de 600 páginas para explicar uma noite ordinária? E se algo aconteceu, o que foi colocado naquele avião? Para onde foi levado? 29 anos depois, não existe uma única evidência física verificada do caso Varginha. Mas também não existe uma explicação que satisfaça todas as testemunhas, que reconcilie todos os relatos, que explique por que um jovem soldado morreu semanas após uma noite que oficialmente nunca aconteceu. Liliane, Valquíria e Kátia nunca mudaram suas histórias. E em algum lugar, talvez em arquivos ainda classificados de 2 países, pode estar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela tarde de janeiro em um terreno baldio de Minas Gerais. Se o caso Varginha deixou uma pergunta em aberto para você, deixe nos comentários. Se acredita que a verdade ainda pode ser encontrada, compartilhe este documentário. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas investigações. O caso Varginha não terminou. A próxima revelação pode estar a um documento desclassificado de distância.